não for sofrido, não é Corinthians. Essa frase faz todo sentido para este jogo Fluminense e Coringão. Que sofrimento assistir, sangrou os meus olhos, mais doído do que tomar benzetacil no inverno. Embaçado, mas fizemos um golzinho na cagada e gol na cagada também vale 3 pontinhos pra nós aí. O Dorival sabe como cativar a gente pelo resultado, às vezes. Quando não dá na bola, dá na cagada, na franjinha encaracolada de André Ramalho ou no pé abençoado, meio torto de Mateuzinho. Não sabemos, mas a súmula nos dirá. O tempo não consegue nos revelar. Corinthians 1, Fluminense 0 lá no Maracanã. Um jogo que parecia que eu tava apanhando do Popó e o Anderson Silva ao mesmo tempo e tomando umas joelhadas na cara de tão maravilhoso que foi. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho. Quem tiver condição de fortalecer financeiramente, eu estou 70% recuperado da minha dodóia aí nas últimas semanas e graças a vocês que mandaram valeu, aí a gente conseguiu alimentar a drogaria Raia, tá bom? Então mandem aí o valeu, superchat, esse tipo de coisa. Superchat não tem porque não é live, né? Mas é o valeu e a chave Pix. E se você não tem condições ou não quer e tal, aí você deixa o like aí que ajuda a gente de alguma forma também. Vamos tentar desenrolar pelo menos 10 minutos desta carniça que foi este jogo aí, né? Primeiro, Dorival mantém a estrutura com 3 zagueiros para esse jogo, o que faz com que o time do Fluminense tenha que enfrentar quase que uma muralha da China, porque a gente ficou bem recuado, achei meio... E olha que eu nem sou adepto da ideia de que jogar com 3 zagueiros é uma maneira retrancada. Mas nesse jogo especificamente, eu falei até meio enrolado, mas nesse jogo especificamente acabou ficando meio retrancado porque a gente não tinha um escape de criação. Rodrigo Garro, mais uma vez, ficou dodói, sentiu eu acho que a panturrilha dessa vez aí, sei lá, e aí não ficou nem no banco de reservas. Rodrigo Garro vai ser isso aí mesmo, né, porque ele tem esse problema crônico no joelho, então ele vai ter que ter um controle de carga sempre, e quando a gente não tem o Rodrigo Garro, simplesmente a gente não tem um escape de criação, alguém para realmente tirar um coelho da cartola, fazer uma jogada ficar mais desafogada, e a gente ficou, né, refém da criação de Maicon, Rian e quem que era o outro que tava lá, e o Vitinho, que ficou no meio campo. O Vitinho jogou meio que na função do Garro e eventualmente caindo ali pelas beiradas. Ficou ruim o meio campo e acabou fazendo morrer de fome o Guinegão e o Kaique na frente. E a gente ficou bem protegido defensivamente, porque o Angileri fechou como terceiro zagueiro e o Matheus Bidu, que era para ter liberdade para poder descer, para explorar o corredor, acabou não tendo essa oportunidade, justamente por a gente não ter como criar nada pros caras. O Fluminense também não foi aquela maravilha. Quando você vai olhar o número de finalizações no final da partida, eu acho que deu 18-2 pro Fluminense. Uma pessoa desavisada que não assistiu o jogo falou: caramba, o Corinthians foi amassado. Mas olha a sinalização dos caras, teve uma defesa do Hugo numa finalização, acho que do Lima, que aí pegou no contrapé do Hugo, assim, que ele conseguiu pegar, mas foi uma defesa que o Hugo teve que fazer mesmo. Aí teve uma cabeçada meia bomba, sabe, amassando a cabeça do Cano, aí uma cabeçada do outro maluco lá do Otávio também, que não virou nada, uma finalização que vai pra fora, uma que o cara chutou lá no Pão de Açúcar, nada com nada. É um jogo que se ficasse 0-0 estaria suave, assim. Fluminense foi um pouco melhor na partida, parecia que o Fluminense estava querendo ganhar o jogo e o Corinthians estava feliz com o empate, e o Corinthians conseguiu achar num contra-ataque puxado por Thales Trágico, ele sofreu a falta, na cobrança ali o Mateuzinho bateu naquela bola fechada que às vezes não pega ninguém, complica a vida do goleiro. Como eu falei, o André Ramalho deu uma rabiscadinha assim com um pequeno fiozinho, a pontinha do fio do cabelo do André Ramalho bateu na bola, desviou, aí matou o Fábio, né? Foi um desvio muito assintoso, e 1-0 pro Coringão, que conseguiu ali bati no microfone, mastigar o jogo até o final da partida. 1-0 pra nós. E aí, dividindo por tempos, né, cara? Primeiro tempo, o Fluminense foi um pouco melhor, no segundo também, tá? Foi um pouco melhor que o Corinthians, mas jogo mesmo, jogado no meio campo, nada. Quem tinha alguma coisa, algum lampejo criativo, que era o Ganso, 2 toquinhos na bola, já sentiu a perninha também. Esse aí tá podre em 500 anos jogando. E aí a gente conseguiu sair
aí com resultadaço, porque isso faz a gente aparecer na primeira parte da tabela mais uma vez. Foi um jogo de 6 pontos, porque a gente tava ali meio que brigando com o Fluminense também. Outros resultados na rodada ajudaram para que a gente, né, a turma que tá ali naquele bololô no meio não pontuasse e a gente conseguisse aparecer um pouquinho mais pra cima. E vai ser assim, no meu ponto de vista, até o final do campeonato, porque a gente tem a reta final da Copa do Brasil, semifinal, esse tipo de coisa, no final do ano. E até lá a gente vai mastigando o Campeonato Brasileiro aí, tentar ficar o mais pra cima possível. É claro que a gente não briga por título, não briga pelo G4 no meu ponto de vista, mas se a gente consegue ali ficar numa oitava, numa sétima colocação, dependendo do que acontece ali, a gente consegue uma vaga numa preliminar da Libertadores, dependendo dos resultados aí de Libertadores, de Sul-Americana, de Copa do Brasil mesmo, a gente consegue beliscar uma preliminar de Libertadores. E é isso que nos restou aí pra essa temporada, pra aí sim, no final da temporada, a gente pensar nas semifinais da Copa do Brasil, que vai ser pedrada e pode sim salvar o ano de 2025. E no caso, o finalzinho da partida ali, né, o Fluminense tentou algumas coisinhas, mas também não achou muita coisa. Vamos para as notas agora, porque é impossível isso aqui dar muito mais que 10 minutos aí. Se eu fizer 10 minutos vai ser um milagre, certo? Vamos para as notas, comenta aqui embaixo as suas notas, não esqueça mais uma vez de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, tudo isso aí ajuda a gente demais. Já passou de 5 minutos pelo menos, primeira dama? Estamos perto dos 7 pelo menos? 6 ainda? Nossa, a gente vai ter que ficar aqui falando coisas groselinhas coloridas. Porque vamos lá, notas. Hugo Souza, e eu já vou comentando individualmente a partida. Hugo Souza, ele foi realmente exigido uma bola, e aí dessa bola ele foi bem, foi firme ali na defesa, e aí a saída de bola com os pés do Hugo é sempre meio tenebrosa, mas quando ele foi realmente exigido no que o goleiro tem que ser exigido, que é debaixo da trave, tava ali, foi firme e tal, nota 7,5 para o Hugo Souza, mais uma partida que o goleiro representou aí. Mateuzinho. Aí a gente precisa separar a partida de todo mundo do Corinthians defensivamente e ofensivamente. Ofensivamente ninguém tem nada, tá? Ninguém tem nada, teve 2 finalizações, uma finalização foi na cagada, que foi a hora que saiu o gol, mas defensivamente o Mateuzinho fez uma partida relativamente justa, teve alguns bons desarmes, algumas entregadas de bola também. Tô dando uma nota 4 ali, 4,5 pro Mateuzinho, 4,5, já tá bem suave. Ramalho, a gente vai dar o gol pro André Ramalho ou não? Porque se der o gol pro André Ramalho, ele tem que fazer nota 7, 7,5. Só que eu deixei uma nota 5 porque esse golzinho é mandrake, né? A gente nem sabe se pegou naquele fiozinho de cabelo dele mesmo. Então, nota 5 para o André Ramalho, que defensivamente ele estava presente, estava bem colocado. O Fluminense teve poucas oportunidades. As nossas linhas, principalmente a linha com 5, porque era para ser um 3-5-2, virou um 5-4-1, né? Mas a nossa linha com 5 ficou bem compactada, sem gerar muitos espaços aí. Nota 5 para o André Ramalho, acho que tá bem justo. Gustavo Henrique, mais uma vez, fez uma partida muito sólida, principalmente no jogo aéreo defensivo nessa partida, porque ofensivamente não teve nada, né? Mas no jogo aéreo defensivo e por baixo, ele não perdeu nenhuma bola. Gostei da partida do Gustavo Henrique, nota 6,5. Vocês sabem aqui, quem acompanha o canal já há mais tempo sabe que o Gustavo Henrique pra mim é o melhor zagueiro, pra todo mundo, né? Qualquer um que assista os jogos do Corinthians aí sabe que o Gustavo Henrique é o melhor zagueiro do nosso elenco. A renovação, eu fui favorável à renovação dele aí. O único problema do Gustavo Henrique é que ele é meio bichado, né? E tá o tempo todo no departamento médico, mas se ele não tiver no departamento médico, a renovação foi boa, nota 6,5 para Gustavo Henrique. Angelelli, pra mim fez uma partida justa defensivamente também, ele tava bem colocado, teve um desafogo na hora que a bola chegava no pé dele pra ele conseguir tentar sair jogando ali com os volantes, com os meio-campistas, mas o meio-campista também não criava muita coisa e acabou ficando meio truncado o jogo nesse sentido. Toda nota 6 pro Angelelli, se você pensar em mais aí vai ser justo também, um pouquinho menos vai ser justo também. Matheus Bidu não conseguiu fazer as ultrapassagens, ou seja, no que ele tinha como missão, que é fazer essa ultrapassagem e explorar corredor, ele não explorou, e aí ele teve que ficar apoiando o Angelelli, apoiando o Michael ali pela esquerda. Tô dando uma nota 5 pro Matheus Bidu, talvez eu esteja sendo até mais generoso do que eu deveria com o Matheus Bidu. O Michael achei uma partida ruim, por quê? Porque eu espero, numa partida que tenha Maicon e Vitinho ali pra dar o desafogo, que eles criem alguma
mesma coisa. Que eu lembre, é o Maicon fazendo uma boa invertida e o resto é o Maicon sendo burocrático, né, de pegar e recuar a bola o tempo todo, toque, né, que não cria jogada, você não alimenta nada que possa gerar frutos ali na frente. Nota 3,5 para o Maicon, que não me surpreende, porque o Maicon é isso aí. Rian, nota 3, também não achei uma boa partida do Rian, nem defensivamente, ele estava um pouquinho apavorado, principalmente em algumas marcações, na hora de dar alguns combates, ele estava descompactando linha. Quando eu falo descompactar linha, eu quero que você imagine o seguinte, tá? Imagina que o Corinthians está num 3-5-2 que vira um 5-4-1 defensivo. E aí, essa segunda linha com 4 tem que estar alinhadinha, né? Ela tem que estar cada um no seu quadradinho. Quando o Rian sai pra dar o combate, às vezes ele tava dando combate ali do lado do Guinegão, ali ao lado do Kaique, ele deixa um buraco. E se ninguém cobrir esse buraco, a gente fica com uma cratera no meio campo. É um problema que eu falava e apontava muito que o Ranieri fazia quando tava com o Ramon Dias ainda. Hoje o Rian fez isso algumas vezes, não gostei da partida do Rian. Nota 3. Vitinho. O Vitinho eu tô dando... Ele vai ficar como o pior jogador da partida, que começou jogando o Vitinho, mas o pior jogador mesmo vai ter vindo do banco de reservas. Mas dos 11 titulares, o Vitinho tinha a responsabilidade de criar, tinha a responsabilidade de dar o último passo, tinha a responsabilidade de dar um pouco de desafogo, pouco fez. Talvez eu esteja sendo rigoroso aí, mas nota 2,5 pro Vitinho. Guinegão também não fez uma partida brilhante, teve um passe que ele conseguiu encontrar pra... Eu não sei se foi o Matheus Bidu que finalizou, não lembro quem que finalizou, se foi o próprio Vitinho, mas ele achou um daqueles passes que ele tinha dado numa partida anterior aí também, mas também não conseguiu encontrar nada, tava isolado lá na frente, não tinha ninguém com a aproximação. Depois o Yuri acabou ficando da mesma forma, o próprio Romero que entrou no segundo tempo. Nota 3,5 para o Guinegão, acho justo. Kaique também não achei uma boa partida do Kaique, nota 2,5, ele foi pouco participativo. Conseguiu um cruzamento pro Guinegão que na hora ele estava impedido, mas se ele conseguisse dominar seria um bom passe, né? Algumas jogadas de desafogo, mas também algumas jogadas que foram mais burocráticas de pegar e voltar a bola para trás, a lá Thales Magno. Achei uma partida mais nula aí do Kaique, nota 2,5. Dos caras que entraram, então assim, ó, dá pra gente apontar como os dois piores do primeiro tempo, o Vitinho e o Kaique. E dos caras que entraram, Yuri Alberto, também 2,5, pouco foi visto, e aí quase não encostou o pé na bola, mas também tava isolado lá na frente, brigando com o zagueiro. Aí não dá, né? A distância entre o nosso centroavante e o primeiro homem de meio campo tava 60 metros, não tem como exigir muita coisa. Da mesma forma, não dá pra exigir muito do Guinegão, deu pra exigir muito do Yuri Alberto, que ainda tem o agravante de tá voltando agora de lesão. Nota 2,5 pro Yuri Alberto. André estreia aí do moleque da base, tá? O cara parece um armário, né, cara? Gigante, forte pra cacete ali, né? Um volante de saída, tem a passada larga, mas não achei que foi uma boa estreia dele, apesar de também tá todo mundo nivelado pra baixo em nível de ataque, né? E aí não dá muito pra esperar. Na parte defensiva eu achei que ele tava um pouco apavorado ainda, meio trombando. Ele vai pegar esse ritmo aí, tô dando nota 3, mas não é nenhum problema assim. Thales Magno, ele entrou. Teve 3 momentos de Thales Magno. Primeiro lance do Thales Magno, ele pega uma bola mano a mano com o cara. Mano a mano, você fala, cara, o cara foi contratado pra ser o cara que dá velocidade, dá profundidade, o driblador, é o cara que tem, né, o drible diferente, tem a jogada diferente, que ele tira um coelho da cartola. Ele meio que tropeça nele mesmo, perde a bola de uma facilidade pro cara, né? É o falso driblador que não tem intenção de driblar. E no contra-ataque, que o cara puxa depois de roubar a bola desse imbecil, ele vai lá e comete uma falta e toma um cartão amarelo e cede uma falta na entrada da área pro time do Fluminense. Aí ele já entrou com aquela cereja de Thales Magno. E eu tô dando uma nota 3,5 pra ele aqui. Por quê? De onde que eu tirei esse 3,5? Porque ele consegue puxar o contra-ataque, que sofre a falta, que o Mateuzinho bate e faz o nosso gol na cagada. Então, sendo muito gentil com o Thales Magno, nota 3,5 por conta dele ter sofrido essa falta. Olha que fase aí, né? O Hugo eu deixei sem nota, porque entrou mais no finalzinho, entrou como meio campo também, não entendi muito essa substituição do Dorival. E pra mim, o pior jogador da partida, Cristiano Romero, né, cara? Que faz 3 gols brincando, que menino lindo, é o melhor do ano. Impressionante como é que ele foi nulo. E ele entrou, assim, ele entrou bem, né? Ele entrou bem não, né? Ele entrou com 17 minutos, né? 17 minutos, e ele ficou
30 minutos em campo e simplesmente não conseguimos enxergar Romero em campo. Acho justíssimo essas notas aí. Comenta aqui embaixo se você concorda com esta grande análise deste jogo, que se fosse um 0x0 seria um 0x0 justo, se fosse um 1x1 seria justo. Não, na verdade se fosse 0x0 seria justo. 1x1, ninguém merecia fazer gol nesse jogo, mas a gente conseguiu fazer 3 pontinhos pra nós. Passamos de 10 minutos, meu amigo? Claro que passamos, né, cara? A gente é muito brabo nisso aqui, não tem jeito, tá? O dia que eu fizer menos de 10 minutos aqui, vocês podem me cobrar. E como eu fiz mais de 10 minutos, eu que tenho que cobrar vocês. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, toda essa coisa aí que ajuda a gente demais. Hypar, eu sempre esqueço de pedir pra vocês hypar o vídeo. Agradeço a rapaziada que manda por valeu aí. Eu faço questão de responder todos os valeus primeiro, até antes dos membros do canal aí. Mas torne-se membro também, manda o valeu, manda pela chave Pix também, que ajuda. Às vezes você pode mandar R$5, já vai ajudar. Às vezes você pode mandar R$100, já vai ajudar mais ainda, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e contra rival, é poucas ideias. Tamo junto, é nóis.